Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Patrícia, professora de música, para mais uma aula. Espero que todos estejam bem em suas casas, aproveitando esse tempo para fazer aquilo que é possível e principalmente para curtir em família esse momento. Como vocês podem ver, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem brasileiro. Eu acho que vocês já podem imaginar aí do que a gente vai falar hoje. O tema da nossa aula será Raízes Brasileiras. E a gente vai começar com quem chegou aqui primeiro, os índios. Agora, pensando bem, eu quero te fazer uma pergunta. Será que os índios foram realmente os primeiros a chegarem aqui no Brasil? Pensa aí. Se você disse sim, você quase acertou. Para eu te explicar isso melhor, a gente vai precisar voltar 2 anos aí para trás, em 2018, mais precisamente no dia 2 de setembro. Sabe o que aconteceu nesse dia? Confere aí no jornal. Isso mesmo, nesse dia aconteceu o incêndio no Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista. E como a gente sabe, muitas coisas se perderam, foi um dia bem triste para nós brasileiros. E uma das maiores preocupações de perdas desse incêndio foi ela. Essa aí, gente, é a Luzia. Ela é o fóssil humano mais antigo encontrado aqui no Brasil. A Luzia, ela tem uma data aí de aproximadamente 12 mil anos atrás. E segundo as pesquisas, a Luzia, ela não tem características indígenas. Ela é uma negroide. E os negroides teriam sido originados ou dos aborígenes australianos ou dos negros africanos. Há um estudo aí sobre essas duas possibilidades. Algum tempo depois, aí sim, chegaram os descendentes dos nossos índios, vindos lá da Ásia. E disso ninguém tem dúvida no meio científico. Agora, se quem chegou primeiro foram os negroides, por que a nossa herança indígena é tão forte? Os negroides, eles eram nômades. Eles não fixaram seu território aqui. E essa população ela foi dizimada no correr do tempo. Não se sabe bem o porquê. E aqueles que sobraram, provavelmente, eles se uniram então aos índios e criaram aí uma misturinha de negroide com indígena. Na verdade, não é bem indígena. Esse foi o nome que a gente deu para eles. Ou melhor, os portugueses quando chegaram aqui no Brasil. E vou falar um pouco sobre isso também. Então, não fica decepcionado não. Os índios têm a sua importância e realmente eles foram os primeiros moradores do Brasil, porque os negroides, eles passaram por aqui. Explicada essa parte, nós vamos então voltar a falar deles, os índios. Índios? Por que índios? A gente está cansado de ouvir a história. Os portugueses saíram lá de Portugal em expedição, chegaram aqui na nossa costa brasileira e quando chegaram eles viram que a terra não estava vazia. Tinham moradores aqui. E quando eles viram esses moradores, eles os chamaram de índios porque os portugueses acreditavam terem chegado nas Índias, que era o destino para qual eles tinham se programado ir. Os índios, na verdade, nem gostam muito de ser chamados assim. Eles são conhecidos por suas etnias, cada um tem seu nome. Tupi-Guarani e um monte de outros nomes que eu não consigo nem pronunciar. Acho que é por isso que a gente pode ter certeza que eles vieram lá da Ásia. Que língua é essa, gente? Cada etnia indígena tem seus próprios costumes, sua própria língua, são muitas línguas entre as tribos indígenas. Tem seus próprios rituais, seus próprios instrumentos. Cada um tem a sua própria identidade. E é disso que nós vamos falar hoje, dos índios, esse povo que é a nossa primeira referência de Brasil. Depois da chegada do homem branco, a cultura indígena sofreu muita interferência. Mas nós vamos falar aqui sobre a cultura raiz indígena, aquela que existia antes da chegada dos portugueses e que são feitas até hoje em seus costumes e suas tradições. Inclusive, existem tribos indígenas em que o homem branco nunca pisou. Isso mesmo, aqui dentro do Brasil, lá na Amazônia, onde a maioria dos índios está localizada hoje. Sobre os índios, nós podemos observar algumas características. A primeira delas é que eles vivem socialmente. Eles vivem numa aldeia e nessas aldeias existem ocas,
Cada oca é separada por um grupo de famílias. Dependendo do tamanho da família, essa oca pode ser grande ou pequena. Tem ocas a partir de 5 pessoas e existem ocas que cabem mais de 100 pessoas. Tem ocas enormes. É isso mesmo, não tem quartinho separado, nem banheiro separado. Todo mundo vivendo ali junto, em comunidade. Os índios vivem da caça, da pesca e do plantio. Eles se alimentam de raízes, de frutos, daquilo que a natureza dá para eles. Por isso eles têm um respeito enorme pela natureza. Sua língua nativa não é o português. Cada etnia tem a sua própria língua. E são muitas, como eu disse agora há pouco. Fora isso tudo que eu já te falei, o índio tem sua característica própria. Dá uma olhada nesse índio que eu estou te mostrando aí. Olha o ornamento da sua cabeça. Ele se chama cocá. E olha essa roupa, que maravilhosa. Na verdade, gente, eles só usam roupa em datas festivas. Esse aí, por exemplo, está vestido para uma cerimônia. Normalmente, eles andam nus. Sim, e até hoje. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles estranharam muito esses costumes indígenas. Imagina, o português todo vestido, com camadas e camadas de roupa, e encontra um povo e que anda completamente nu e nem se envergonha disso. Vamos ver um pedacinho do relato de Pero Vaz de Caminha, o escrivão português que chegou aqui no Brasil e teve as suas primeiras impressões a respeito desse povo. Vamos ver o que ele falou? A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de lhe mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, muita coisa mudou. Os índios foram escravizados, separados de suas famílias, eles tiveram a sua cultura arrancada, muitos foram dizimados por doenças e pelos conflitos que geravam toda essa situação. E eles eram obrigados a trabalhar nas primeiras construções que Portugal fez aqui no Brasil, antes da chegada dos escravos africanos. Os índios, naquela época e ainda hoje, eles têm uma cultura riquíssima. Essa riqueza vem do seu artesanato, da sua dança, das suas festas, da sua língua e, é claro, como não podia faltar, da sua música. Eles têm características muito particulares, cada etnia tem a sua. Hoje nós vamos falar aqui da música indígena de uma forma geral, mas abrangente. Porque, por exemplo, para cada instrumento, cada tribo indígena faz de um jeito, uma pena num instrumento para uma tribo significa uma coisa, para outra significa outra. Aquele instrumento é sagrado por um motivo numa tribo, é sagrado por outro motivo em outra. E, inclusive, eles têm propostas diferentes para uso em cada uma das etnias. A música para os índios ela é sagrada. Alguns dos seus instrumentos são considerados místicos e são até venerados, como é o caso do chocalho que a gente vai ver daqui a pouco. Essa música ela é usada em rituais religiosos, socialização, ligação com ancestrais, magia e cura. A música está presente em tudo na vida do índio. Festas comemorativas, festas sazonais, festas de guerra, ritos de passagem, fim da colheita e até a consagração de tribos indígenas. Os instrumentos indígenas têm sempre um significado, têm sempre uma lenda, sempre uma história por trás deles. E nessa cultura sobressaem os instrumentos de percussão e sopro. E nós vamos ver alguns exemplos deles agora. Dentre os instrumentos de percussão mais comuns das tribos, nós encontramos os tambores, reco-reco, os bastões e os chocalhos, que em algumas etnias são chamados também de maracás. O próprio corpo deles é considerado um instrumento, e eles fazem muitas suas danças com batidas de pé. Assim, eles fazem com que o seu corpo inteiro vire música. O primeiro instrumento que nós vamos falar são dos tambores. Os tambores são feitos de troncos de árvores, peles de animais, e eles são usados tanto em festividades sociais quanto religiosas. Os tambores também são usados para comunicação entre eles. Outro instrumento bastante usado é o pau de chuva. Olha que som bacana ele tem. Ele tem esse nome porque o seu som é semelhante ao som da chuva.
e ele é muito usado em rituais de cura. E agora nós vamos falar sobre os chocalhos, ou maracás, como algumas tribos chamam. O chocalho é um instrumento sagrado para os índios. Uma vez que o índio faz o seu chocalho e ele é consagrado pelo pajé, esse instrumento tem um lugar especial e ele inclusive é venerado. Ninguém pode mais tocá-lo, somente o dono. O chocalho ele é usado em praticamente todas as festividades. Ele é usado para puxar as danças e dar o ritmo à música. Mas além disso, ele é um instrumento mágico para os índios. Ele é usado para chamar os bons espíritos e se defender dos maus. Existem dois tipos de maracas, maracás ou chocalhos. Tudo é a mesma coisa, gente, só muda o nome. Existem aquele redondo com cabo e existem também os chocalhos de pé. Eles amam, eles ficam muito felizes em usar e acham esse instrumento lindo. Inclusive, esse instrumento eles colocam na perna e à medida que eles batem os seus pés, o seu corpo também vai percutindo com o som desses chocalhos que estão presos às suas pernas. Vamos conferir um pouquinho deles usando alguns desses instrumentos? Depois tu me fala. Como eu disse, os índios também fazem bastante instrumentos de sopro. Eles têm uma infinidade de flautas de todo tipo. Como eu disse, os instrumentos para os índios eles são sagrados. E no caso das flautas, elas são tão veneradas que existe uma casa específica para elas. É a Casa das Flautas. E só os homens indígenas podem entrar. Só eles tocam, só eles entram. As mulheres lá não têm vez quando o assunto é flauta e instrumentos musicais. Eles também têm vários tipos de apitos que eles consideram como instrumentos. Esses apitos eles fazem sons dos mais diversos passarinhos. Vê só a demonstração de um indígena tocando os apitos. Esse aqui é o Jiquitaiá, é o apito que imita o som do iambu. Esse aqui já imita outro som. Faz o som do anum, pássaro preto. E esse aqui é o mais interessante, que é o de nariz, feito com o nariz e com a boca, né? Foi os mais velhos que fizeram pra gente poder aprender o cântico dos pássaros, pra estar valorizando mais a nossa natureza. Antigamente a gente caçava, né? Fazia o som dos pássaros, ele vinha até nós e a gente caçava para buscar para alimentação, né? Mas como hoje o Pataxó não vive mais da caça, como eu falei, da agricultura, da pesca e do artesanato, e esse aqui eu vou estar ensinando para vocês, que é um dos sons mais legais que eu gosto. Esse aqui faz o som da sabiá. Coqui. Coruja ou talvez macaco também. E também faz o pássaro que eu ensino para as crianças nas escolas também, que é o pica-pau, né, do desenho. E eu vou estar finalizando com o nosso hino, né, que representa o nosso Brasil.
querer, tuque, tu querer. Obrigado, força, paz e muito amor. Um outro instrumento que eu fiquei encantado e não conhecia é o uruá. Ele é uma flauta utilizada em diversos rituais. Ela é enorme. E como não podia ser diferente, ela é considerada sagrada pelos índios e em algumas etnias ela é indispensável para uma celebração que eles fazem de despedida aos mortos. Esses são só alguns poucos exemplos da infinidade de instrumentos e diversidade que existe dentro dessa cultura indígena. Eles vêm lutando para preservar essa cultura e para passar de geração em geração. Hoje nós falamos sobre as raízes brasileiras e começamos com os primeiros a chegarem aqui, quer dizer, os primeiros a morarem aqui, os índios. Vimos a sua cultura, vimos a sua música, conhecemos alguns de seus instrumentos e eu particularmente me encantei com cada um deles e sua história. Espero que você tenha gostado e tenha conhecido um pouquinho mais da sua origem e do porquê o chocalho é tão comum pra gente. Desde bebezinho, a gente é encantado por ele. Ai, que lindo! Agora, a gente já sabe o porquê. E é isso, gente. Somos todos Brasil, essa mistura linda que a gente começou hoje com os índios. Na próxima semana, nós vamos falar sobre os próximos moradores dessa terra aqui. E você já deve saber quem é. Então, a gente se encontra. Tchau!